Olá, meu amigo, minha amiga. Vamos tratar do tema didática e metodologia do ensino em anos iniciais. Anos iniciais de onde? Do ensino fundamental. É muito importante nós contextualizarmos esse tema para o município de Paulínia. Por quê? Porque a Secretaria de Educação tem como tarefa principal coordenar a política municipal de educação. Mas como que ela faz isso? De acordo com as leis municipais, estadual e federal, pois nós estamos em um pacto federativo, de acordo com os anseios da população e os princípios da gestão democrática. Mas para que tudo isso? Para que seja promovida uma participação comunitária nas decisões sobre os rumos da educação, bem como obter a qualidade social do ensino público, que é tão desejada por todos nós. Portanto, nesse contexto é que se propõe qual didática, qual metodologia é apropriada para se trabalhar os anos iniciais, e assim nós vamos perceber que essa didática e metodologia também vão poder se expandir para outras etapas e modalidades da educação no município. Qual é o objetivo da educação em uma escola pública? Nós temos que lembrar que, em toda a avaliação do Ministério da Educação e Cultura do Brasil, nós temos a meta de alcançar qualidade social. Para relembrar e para informar para quem ainda não conhece esse termo, qualidade social se refere a um conceito muito importante que se traduz em uma frase: não há qualidade na educação enquanto tiver uma criança, um adolescente, um jovem adulto, um idoso fora da escola sem acesso à educação. Qualidade social tem que ser acesso e permanência, que é um dos seus eixos. Vou colocar aqui para você, jamais esquecer disso. E também a questão qualitativa, que é o direito à aprendizagem, e esse é o norte da legislação brasileira, o direito a aprender. E, por outro lado, como é esse sujeito que aprende? É um sujeito integral. Ele não é compartimentado como desejava e pensava, imaginava e propunha a escola tradicional de cunho liberal, ou a escola da Idade Média, ou a escola do tempo antigo. Não. Esse sujeito ele é omnilateral, ou seja, de todos os ângulos que você percebeu o sujeito da educação, é um sujeito de direitos, perante a Constituição de 88, ele é um sujeito integral. Portanto, vamos verificar quais seriam alguns desses elementos que constituem o objetivo da educação na escola pública. Portanto, vamos lá. Primeiro, atingir a qualidade social para todos e cada um dos seus alunos. A meta é 100%. Dentro da escola, permanecendo e tendo seu direito à aprendizagem garantido. Segundo, que, uma vez estando na escola, esse conhecimento seja apropriado e ele tenha o direito de acessar os saberes acumulados pela sociedade, pela humanidade ao longo do seu processo de hominização, que é a configuração da nossa espécie Homo sapiens sapiens, e também da nossa humanização, que é a nossa constituição enquanto seres humanos com direitos humanos. Terceiro, desenvolver as diversas competências, habilidades, atitudes e valores e conhecimentos. Ou seja, a chave, a competência é conhecimento, habilidade, atitude e valores de acordo com esse sujeito integral em uma sociedade democrática. Contribuir para essa integralidade, ou seja, nós somos seres em desenvolvimento. Criança, ser em desenvolvimento, sujeito de direitos. Jovem, sujeito em desenvolvimento. Adulto, também. Junto a essa concepção que esse é um sujeito histórico. Nós somos seres condicionados, mas não determinados, diz o Paulo Freire. Então, esse desenvolvimento tem que ser também integral em uma sociedade também sustentável, soberana e
igualitária, equitativa para todos. Outro elemento de objetivo é para ter visão de mundo coesa, coerente e consistente. São os 3 Cs. Esses 3 Cs é a coesão. Uma visão de mundo que tenha unidade de pensamento, que tenha proposta. Coerente entre palavras e ações. E consistente, que seja muito bem fundamentada nas mais avançadas teorias e concepções pedagógicas e também concepções de sociedade, de Estado e de ser humano existentes. Mais uma das finalidades, resolver conflitos individuais de grupos e coletivos. Está aqui uma das competências chamadas transformativas. Guarde esse termo, transformativas, por quê? São aquelas que somente o ser humano pode exercitar. A máquina jamais chegará a mediar conflitos. Ela pode determinar soluções de conflitos por meio de algoritmos, mas ela não conseguirá chegar à essência do processo de mediação. Então, essa é uma das competências essencialmente humanas, conforme a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico Mundial. A outra competência é dar valor às coisas e a outra competência, mediar conflitos e também ser com a sociedade. Então, isso é aquilo que é extremamente humano para nós termos como base. Não dá para pensar uma educação apenas voltada para o cognitivo. É preciso combinar 3 princípios. Os princípios políticos, que correspondem a uma visão ética, então, alicerçada em valores éticos. Segundo objetivo é a lógica, o aspecto do conhecimento. E o terceiro princípio é a estética, a ótica da beleza, da sensibilidade, do encontro, da fruição das maravilhas da natureza, das produções humanas e também das interações sociais. Portanto, a educação ela terá qualidade quando se fundamentar em princípios éticos. E por último, não menos importante, estimular e oportunizar o processo de construção coletiva, participativa da sociedade. Por quê? A própria BNCC, é muito bom nós sabermos disso, e é muito relevante, ela coloca como uma das finalidades do processo educacional a vida democrática, o sujeito cidadão. O sujeito cidadão vive na cidade, na polis, a vida política participativa, onde ele toma decisões para um futuro de bem, de convivência comum com todos. Bom, aí o documento dessa proposta dos objetivos, que é baseado na proposta de Paulínia, vai dizer: para quê? Para manter essa sociedade ou transformá-la de uma forma consciente, crítica, criativa e responsável. Então, se eu formo um sujeito crítico, criativo, responsável e consciente, o que eu vou ter? Uma visão transformativa dessa mesma sociedade, e assim a educação terá cumprido as suas finalidades naquelas 2 palavras ali no nosso canto superior: qualidade social e integralidade do sujeito. Mas aí vem uma questão: como é que a gente chega lá, em termos didático-pedagógicos? Como fazer isso na escola? Então, nós vamos trabalhar um pouco a respeito do conceito da didática e da metodologia de ensino, com foco nos anos iniciais, mas isso servirá para um panorama mais geral sobre didática e metodologia para os processos educativos de qualquer modo. Bom, o que a didática faz? Vamos partir da seguinte situação: nós somos sujeitos que vivemos em sociedade, sujeitos 1 e 2, ninguém vive sozinho. Nós temos necessidade de interação e nós estamos diante dos objetos da natureza. Então, esse conhecimento que nós colocar com a letra G, que a gente chama de gnose, do grego, conhecimento, e aí em português virou como nhoque, virou gnose, conhecimento. Conhecimento significa saber com.
Portanto, a didática ela vai organizar esse conhecimento experimental que nós temos da nossa realidade, que se transformou em conhecimento científico, vai descontextualizar do âmbito da produção científica e trazer para o âmbito da escola. Com isso, nós teremos um saber escolar, o chamado conhecimento escolar. O que a didática faz? Ela sistematiza e organiza o ensino, ao relacionar essa teorização que a gente faz a partir do quê? Da nossa contemplação, da nossa experimentação, da nossa intervenção no chamado objeto, o mundo. Então, ao relacionar teoria e prática, a didática não vai oferecer esse conhecimento que foi espontâneo e desorganizado, que é o nosso conhecimento experimental, mesmo o conhecimento científico. Também não será de forma arbitrária. A didática vai elaborar a transmissão desse conhecimento de acordo com os objetivos de uma proposta político-pedagógica, por isso se chama PPP, Projeto Político Pedagógico. Por quê? Esse conhecimento escolar será oferecido aos estudantes como um patrimônio histórico, cultural e científico da humanidade, mas ele será trabalhado no contexto da sala de aula, portanto, ele será descontextualizado dos seus saberes de origem, porque desse saber de origem compreende tudo que é humano, ciência, prática social, produção de conhecimento em instituições, tudo que é elemento da cultura humana. Então, tudo isso é produzido ao redor da escola. A escola traz para dentro de si e compartilha e sistematiza para que esse estudante possa compreendê-lo. Então, a didática vem com essa função de sistematização e organização do ensino. Isso fica mais fácil para a gente entender os próximos passos. Para compreender os anos iniciais, nós vamos recorrer à BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que é uma lei obrigatória que vai estabelecer alguns desses conhecimentos, habilidades, atitudes, valores, a chave, que é o conceito de competência, para que a gente possa fazer com que esse aluno se aproprie dos saberes necessários, saberes essenciais, tanto na parte comum quanto na parte diversificada. Parte comum, aquilo que é comum para todo o território nacional, aquilo que é essencial, que é necessário e obrigatório, e a parte diversificada que vai corresponder, se articular, dialogar com a realidade local, com as preocupações da comunidade no entorno da escola, do município, do estado ou da região geográfica, assim sucessivamente. Dito isso, vamos entender que a didática ela precisa se voltar para entender no cotidiano escolar, em todas as etapas da educação básica, e aí situa o ensino fundamental como a etapa mais longa da educação básica e é diferenciada da educação infantil. A educação infantil tem uma característica, o fundamental tem outra característica que é mais aprofundada, mais sistematizada, ela é mais formal do que a educação infantil. O que é importante destacar que esse sujeito que passou ou não pela educação infantil, lembrando que a educação infantil é obrigatória a partir dos 4 anos no Brasil, então esse sujeito é um ser em transformação em constituição para um horizonte de se tornar um sujeito crítico, criativo, consciente, participativo da vida democrática. Portanto, a escola vai percorrer esse caminho com esse sujeito para uma autonomia e identidade socioprofissional do mesmo ou da mesma. Aí compreende 2 elementos. Estudantes de 6 a 14 anos que passam por um processo de efervescência, de mudança do corpo, do conhecimento, do afeto, das suas relações sociais e emocionais, e também se inclui no ensino fundamental aquelas pessoas que não tiveram o seu direito garantido da educação básica, que são jovens, adultos e idosos com mais de 14 anos, né, aí incluindo as pessoas da terceira idade, como eu falei, os idosos, mas acima de 14 é que podem frequentar a educação de jovens e adultos. Então, de todo modo, logicamente, as pessoas da EJA têm um outro perfil, uma outra característica, e os estudantes de 6 a 14 anos estão aí num processo de
ebulição da sua individualidade, do seu sentimento coletivo também. Bom, então toda essa transformação que o sujeito passa impõe desafios para elaborar currículos, portanto, para definir como a didática irá socializar esses saberes do chamado conhecimento escolar. E isso ela faz para superar rupturas que ocorrem na passagem não somente entre as etapas da educação básica, entre as duas fases também do ensino fundamental. Pois, se há diferença do ensino fundamental para a educação infantil, internamente no ensino fundamental, há uma diferença drástica entre os anos iniciais, onde as áreas de conhecimento são trabalhadas de forma mais integrada, e nos anos finais, onde também há integração, porém são definidos componentes curriculares mais delimitados a partir do 5º ano, portanto os anos finais são diferentes dos anos iniciais. Isso tudo está fundamentado nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, que é a resolução do Conselho Nacional de Educação da Câmara de Educação Básica 7/2010, e ela está em vigor nessa nossa contemporaneidade. Bom, um dos pontos importantes logo de início é estabelecer relações ou comparações entre educação infantil e ensino fundamental. Qual é o grande foco dessa passagem da educação infantil para o fundamental? É que, ao mesmo tempo, a criança vai tendo o seu elemento lúdico trabalhado no fundamental, deve haver, e é preciso que haja, progressão das aprendizagens. Não é apenas ali que na educação infantil fica brincando. Não. A educação infantil também tem direitos de aprendizagem a serem garantidos, que vão ser sistematizados com maior profundidade no ensino fundamental. Então, por isso é preciso prever que essa sistematização que eu mencionei seja progressiva. Todas aquelas experiências desenvolvidas antes de entrar no fundamental sejam verificadas em termos de desenvolvimento. Quando esse aluno ingressa, ele tem novas formas de relação dele com seus coleguinhas e com o mundo, com a escola, novas possibilidades de formular e ler hipóteses sobre fenômenos, testá-las e refutá-las. Aqui, o que significa? É o início do pensamento científico que vai dar uma maior organicidade a esse pensamento da criança. Chegar a conclusões em uma atitude ativa na construção de conhecimentos. Tá. Portanto, como que a didática vai fazer? Com essa atitude ativa na construção de conhecimentos, vai articular o trabalho com as experiências anteriores, dialogando com a educação infantil, vai valorizar as situações lúdicas que não podem ser interrompidas de uma hora para outra e vai consolidar aprendizagens anteriores, que são os direitos de aprendizagem da educação infantil. Com isso se faz uma articulação bem bacana. Mas esse aluno, no fundamental, ele vai ampliar as suas aprendizagens. Falou-se em progressão. Nessa idade, nos seus 6 anos, o aluno já começa a se deparar com a fase das perguntas. Eles vão tentar elaborar conceitos e pensamento sistemático, que é o pensamento científico. Vão observar mais, analisar, terão melhor capacidade de apropriação das argumentações e vão potencializar toda essa descoberta. Por isso que é muito importante e central a articulação das práticas da linguagem com a experiência estética e intercultural das crianças. Aqui eu menciono que esse conceito é de culturas infantis. Percebam, vamos supor uma criança que não tenha passado por uma creche e pré-escola. O que nós temos? As culturas infantis da origem familiar. As que passaram pela experiência de creche e pré-escola assumem também uma postura de culturas escolares, culturas de pré-escola e culturas da forma creche, como diz Ana Maia Barbosa. Então, essas culturas infantis mais elaboradas já vão criar interesses e expectativas. É um rito de passagem. Nós precisamos de ritos de passagem
para a nossa Constituição. Mas aí, o que eles precisam ainda aprender? Deixando esse mundo da primeira infância para chegar ao seu caminho para a adolescência, porque estamos numa fase de transição da anomia do bebezinho para a heteronomia das crianças de mais tenra idade, onde ela precisa muito e depende muito do adulto, para o caminho da autonomia, quando essa criança vai se tornando mais autossuficiente. A didática vai perguntar quais os meios para isso acontecer. E aí a metodologia vem responder essa questão. Meio é método, caminho. Quais os caminhos que nós temos para aproveitar toda essa efervescência a favor de uma construção do sujeito crítico, participativo, consciente, criativo. A BNCC vai dizer: o estímulo ao pensamento criativo, lógico e crítico, por meio da construção e do fortalecimento da capacidade de fazer perguntas e de ampliar e avaliar respostas, de argumentar, de interagir com diversas produções culturais, de fazer uso de tecnologias de informação e comunicação. Aí já temos a grande dica de todos os meios principais para que aconteça essa apropriação do conhecimento escolar. Ou seja, pensamento criativo, lógico e crítico, porque ele vai elaborar a problematização, com isso ele vai, então temos aqui, ele vai elaborar pela teoria e vai chegar às sínteses para uma prática transformadora. Por exemplo, nessa fase, os professores em geral falam muito da questão climática e da economia de água. Essa criança poderá mudar o seu comportamento em casa simplesmente pelo debate na escola, né? Economizando na água, preservando o meio ambiente, cuidando do planeta. Então tudo isso vai formando, a partir de uma relação cultural, formando uma cultura da sustentabilidade. Quando adulto ou quando jovem, tudo isso vai se manifestar em comportamentos eticamente orientados de preservação e não de destruição do meio ambiente. Então esse é um pouco do panorama que vai caracterizar esse estudante como um protagonista, já desde pequenininho. Então, quando chega no fundamental, vai se tornar um cidadão em processamento até chegar à adolescência com a sua capacidade crítica mais aguçada e a criatividade também ampliada. Fundamentação nas áreas de conhecimento. O que há de comum entre os anos iniciais e finais é uma pergunta que a gente tem que fazer. Um primeiro ponto comum é que o grande objetivo do ensino fundamental é ampliar a compreensão do estudante, de si, como na educação infantil, do outro, logicamente, do mundo natural e social e das relações do ser humano com a natureza, que é a questão do objeto, que é o mundo. Portanto, tudo isso é importante na construção do conhecimento e vai se apropriar da cultura. A cultura não está fora desse mundo social, mas aqui é apenas uma representação onde ele se torna apropriador da cultura e produtor de cultura. Em comum, há 3 elementos: a divisão por áreas de conhecimento, os componentes curriculares e unidades temáticas, que são temas que nós iremos aprofundar no nosso próximo momento. Por enquanto, muito obrigado pela sua presença e atenção, e desde já fica o convite para continuarmos a refletir sobre a didática e metodologia de ensino para os anos iniciais do ensino fundamental. Valeu, muito obrigado.